Olá, eu sou o Dr. José Michel Gantos, sou médico do trabalho e coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da empresa Rocha. Na segunda semana desse mês de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a existência de uma pandemia pelo novo coronavírus, o Covid-19. Isso significa que a doença se espalhou em forma de epidemia por vários países em todos os continentes. Em momentos assim, nós devemos evitar o pânico e tomar as atitudes baseadas nas orientações das autoridades de saúde para minimizar a transmissão da doença e tratar os pacientes que assim o necessitarem. Outras situações iguais a essa ou até piores já aconteceram e a humanidade conseguiu evoluir bem e enfrentar a situação. Nós temos hoje vários cientistas, médicos, biólogos trabalhando em cima da confecção de vacinas ou tratamentos e com certeza vão encontrar, é apenas uma questão de tempo. Nesse momento, nós temos que tomar algumas atitudes, como não sobrecarregar os serviços de urgência. Devemos evitar comparecer a serviços de urgência dos hospitais para tratamento de situações simples, rotineiras ou banais. Se você precisa, por exemplo, de uma troca de receita, de um exame de rotina, ou mesmo se você tem uma sintomatologia muito discreta, como uma simples coriza, espirros, não há necessidade de buscar atendimento em um serviço de emergência. Existe até um certo risco em fazer isso, porque lá pode até inclusive se contaminar com alguma pessoa que esteja com alguma doença transmissível naquele lugar. Quando é que você tem que ir buscar assistência médica relacionada à Covid-19? Quando você tiver sintomas do tipo febre, principalmente febre acima de 37,8, dor de garganta, tosse seca, algum desconforto respiratório, em situações assim, com certeza você precisa buscar assistência médica. Pode ser no pronto atendimento hospitalar do seu convênio, ou se você não tiver convênio, pode buscar a rede pública, através da UPA ou outras unidades de saúde. Nós podemos também e devemos tomar outras atitudes que ajudam a impedir o alastramento ou diminuir, pelo menos, a disseminação da doença. São aquelas ações, aquelas atitudes de higiene pessoal. Por exemplo, lavar as mãos várias vezes por dia com água e sabão, mas lavar corretamente. Você tem que lavar as palmas das mãos, o dorso das mãos, entre os dedos, os polegares e a ponta dos dedos. Lavar várias vezes por dia, enxugar com papel toalha de preferência, jogar numa lixeira que tenha tampa, passar álcool gel também, seguindo esses mesmos princípios. Você deve repetir essas medidas de higiene a todo momento, várias vezes ao dia, principalmente depois de tocar objetos que foram utilizados por outras pessoas, como trinco de portas, aparelho celular, terminais de caixas eletrônicos no banco, por exemplo, corrimão ou outros objetos dentro de um transporte público, enfim, em qualquer situação que você tocar objetos que outras pessoas também usam repetidamente, há necessidade de você fazer higiene das mãos com água e sabão e álcool gel ou álcool a 70%. A doença é transmitida através de gotículas, quando a pessoa tosse, espirra, né? Ou pelo contato, quando se coloca a mão no rosto, no nariz, na boca, e depois fica contaminado e pode passar para as outras pessoas. Portanto, devemos, na medida do possível, evitar ficar tocando as mãos no nosso rosto, na boca, olhos ou nariz, principalmente se a gente não efetuar a higiene adequada. É importante também manter-se um certo distanciamento das pessoas, porque acima de 1 metro de distância fica mais difícil transmitir a doença de uma pessoa para outra. Então, é interessante manter uma certa distância, ter hábitos de higiene respiratória. Se for tossir ou espirrar, de preferência tampar o nariz e a boca com o cotovelo ou usar lenços de papel, depois descartá-los adequadamente e em seguida já lavar a mão e passar álcool gel. Uma outra atitude que é importante, inclusive está sendo recomendado hoje pelo Ministério da Saúde do Brasil, é que se evite aglomerações, se evite comparecer a eventos
com uma grande aglomeração de pessoas, como shows, eventos esportivos ou religiosos, enfim, eventos onde tem um grande acúmulo de pessoas devem ser evitados. Hoje também o próprio Ministério da Saúde recomendou que viajantes que retornem do exterior, de países onde está havendo a transmissão rotineira da doença, que essas pessoas mantenham um isolamento assim, voluntário, domiciliar por 7 dias, para evitar transmitir para outras pessoas, porque nesse período é o período de incubação da doença, que vai para 5, 6 dias, até 7 dias, eventualmente 14 dias, mas a maioria 7 dias. Então, para evitar então que essas pessoas, quando retornem, transmitam a doença para outras pessoas no trabalho, na escola, ou mesmo na rua. É importante observar que essa doença, mais de 80% dos casos, tem uma boa evolução. Ela tem poucos sintomas, são poucas as complicações. Perto de 20% dos casos é que precisam de uma atenção maior, como internamento hospitalar, apenas em torno de 5% que precisa de internamento em UTI. Os mais idosos é que são os que têm as maiores complicações. Os jovens raramente têm complicações. A mortalidade entre os jovens é bastante baixa, em torno de 2%, 3%, e à medida que a pessoa vai ficando mais velha, acima de 60, 70, 80 anos, é que a mortalidade aumenta. Então tem que tomar um cuidado adicional com essas pessoas que têm uma idade mais avançada. Hoje saiu uma resolução normativa de número 453 da Agência Nacional de Saúde, determinando que os planos de saúde passem a pagar o exame. É um exame caro, é um exame de PCR que se chama, para o Covid-19, o vírus, e a partir de hoje os planos de saúde passam a cobrir dentro de um determinado critério, naqueles casos, apenas para aqueles casos suspeitos ou prováveis, de acordo com a definição do Ministério da Saúde. Não se vai liberar o exame para qualquer situação. O sujeito está com uma simples coriza, quer fazer um exame, são exames caros, são poucos os laboratórios que fazem esse exame, não é um exame corriqueiro. Então temos que ter o bom senso, seguir o que está determinado na lei, agora na RN 453, o médico que vai te atender seguramente vai saber indicar se precisa ou não precisa desse determinado exame. Nas próximas semanas, a doença deve evoluir, deve modificar o perfil. O Ministério da Saúde vai publicando modificações nos protocolos, então nós vamos tendo aos poucos, de acordo com as autoridades sanitárias, mudando as recomendações. Mas é importante essas que nós comentamos aqui, porque nós temos que fazer a nossa parte para tentar diminuir a transmissão. Não podemos esquecer também, nesse momento, de que só se fala de coronavírus, de Covid-19, que tem outras doenças que estão em evolução, principalmente aqui no Paraná, por exemplo, nós temos com várias cidades em epidemia de dengue, milhares de casos e várias mortes. Então nós temos que lembrar que não adianta só a gente cuidar do coronavírus, nós temos que lembrar que tem dengue, que tem o mosquito Aedes aegypti, que nós temos que limpar o nosso quintal, evitar acúmulo de água parada em vasos de planta, em garrafas, retirar o lixo, acondicionar adequadamente o lixo, combater a proliferação do mosquito, que é muito importante porque dengue é uma doença também que pode, em muitos casos, levar a internamentos e até a morte de algumas pessoas. Então, vamos lembrar de combater a proliferação do mosquito da dengue. Vamos lembrar que existe a necessidade de manter as vacinas atualizadas. Por exemplo, sarampo, o governo está insistindo nisso. Existe uma transmissão, voltou a ser transmitido sarampo, porque as pessoas não procuraram manter as vacinas atualizadas. Então, nós temos que lembrar, procure os postos de saúde, mantenha a sua vacinação em dia, não vamos apenas lembrar do coronavírus, porque as outras doenças também são importantes. E vamos encarar isso com certa tranquilidade, com os cuidados adequados. Logo o setor de medicina, de pesquisa, tal, vão trazer respostas de medicamentos e de, eventualmente, uma vacina, e até lá nós temos que fazer a nossa parte, tomando esses cuidados aí de higiene
e de higiene respiratória, de limpeza de superfície e das mãos, e seguindo sempre, nos atualizando pelos sites e pelos confiáveis, como do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, evitando dar ouvidos para muitas fake news e outras fontes não regulamentares aí de informação. É isso.